Oi, gente, bom dia! Ontem eu falei pra vocês que ia falar sobre pânico, cá estamos nós, vamos falar um pouquinho sobre o pânico, né? Algumas pessoas entraram em contato pra eu falar sobre o toque. Vou falar mais adiante, ok? Pelo jeito, assim, é um assunto que interessa bastante gente. Mas, pânico é um nível de ansiedade em nível master. Normalmente a pessoa que desenvolve o pânico, ela já sofreu antes crises de ansiedade e ela não percebeu. É como se ela não tivesse percebido as crises de ansiedade, né? E aí essas crises vão evoluindo para um quadro de pânico. Como eu adiantei ontem, o pânico é um medo exacerbado, descontrolado. Eu tive uma paciente que tinha pânico de chuva, tive um paciente que tinha pânico de florzinhas de IP amarelo, era só o amarelo. E assim vai. Tem gente que tem pânico de dirigir, que é o medo exacerbado, né? Que eu acho que deve ser o mais comum. E de todos, assim, né? O de dirigir, ele realmente traz um certo perigo, né? Ele traz um certo perigo porque a pessoa, ela projeta um acidente, ou tira a vida de alguém, enfim. Gente, pânico, você que sente pânico, ou você que conhece alguém que sente pânico, encaminhe esse story pra essa pessoa, porque o pânico, a pessoa, ela tem certeza, quando ela tá sofrendo uma crise de pânico, ela tem certeza que ela vai morrer. Então, o que acontece com a pessoa de pânico? Com pânico, os sintomas mais comuns são a mão suar, o coração, né, ele acelera, a pessoa começa a suar, normalmente ela sua, e sente a boca, às vezes ela sente a boca seca, sede, tremedeira, enfim, esses são alguns dos sintomas, né, mais comuns. Gente, o pânico nada mais é do que o corpo reagindo a uma sensação de medo. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Nós, seres humanos, a gente não foi feito pra viver nesse mundo que a gente vive hoje. E antigamente a gente se deparava com alguns estímulos reais, que é o medo. Por exemplo, encontrar um tigre, um leão. Nós éramos muito vulneráveis. E todas as vezes que a gente sente medo, o medo na nossa cabeça, ele é sintetizado como a vida dessa pessoa está em perigo. Só que as pessoas hoje, elas têm medo de não dar conta do serviço, elas têm medo do que as pessoas vão falar dela, elas sentem muito medo de falar não, elas sentem uns medos que são medos emocionais. A nossa cabeça, o nosso pensamento, ele não consegue diferenciar o medo emocional do medo realmente, não que não seja real o medo emocional, mas o medo de um perigo de vida. E todas as vezes que a gente solta o medo no nosso corpo, o nosso corpo já entende tá correndo risco de vida, entenderam? Então esse correr risco de vida gera o que no nosso corpo? Ó, se ela tá correndo risco de vida, vamos preparar o corpo para correr. Então aí a pessoa já começa a sentir aquele... Porque quando você corre muito, né? Imagina vocês correndo. Chega uma hora que vocês ficam assim, todo mundo. O que a gente faz quando a gente começa a ficar com a respiração ofegante, descontrolada? A gente para, senta, ou a gente continua correndo num ritmo menos acelerado e tenta, a gente não tenta nada, né? A gente vai esperando essa respiração voltar ao normal. Quando a pessoa tem um pânico ou uma crise de ansiedade que afeta a respiração, ela tenta controlar a respiração dela. Gente, imagina se vocês correram e param e tentam controlar a respiração de vocês. O que acontece? Ninguém vai conseguir controlar a respiração. Então, e depois? O nosso coração acelera, né? A gente começa a suar as mãos, que é uma sensação comum, porque o corpo, depois de uma corrida, ele começa a suar para se refrescar, né? Ele começa a suar para se refrescar. A boca fica seca, por quê? Necessidade de ingerir água. E assim por diante, que são os sintomas comuns de uma fuga, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem que começar a entender que todas as vezes que você sentir um sintoma como pânico, a primeira coisa que você tem a fazer depois de diagnosticado como pânico é não tentar controlar. Vocês vão parar, começou a respiração. Ai, eu acho que eu vou morrer, meu coração vai parar, não sei o que, não sei o que. Não, gente, para, respira,
sabe assim? Pergunta pro médico de vocês, cada pessoa tem um método de respiração assim que é muito válido para aquela pessoa. Para, senta, respira. Imagina que você correu. Imagina que você correu e o que você pode fazer para aquela respiração voltar ao normal é nada, né? Ou seja, você vai tentar parar e tentar respirar, condicionar a sua respiração para que você se acalma. Gente, o pânico é só isso. Depois que vocês conseguirem internalizar e se acalmar, porque vocês vão pensar, né? Porque lembra, o pensamento é o controle de tudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. A Karina falou que isso aqui é só eu relaxar um pouco, ficar tranquilo que isso aqui vai passar. Vocês vão ver que as crises tendem a diminuir. Se essas crises não diminuírem, gente, vocês procurem um psicólogo. O psicólogo vai ajudar bastante. E o diagnóstico do pânico, ele tem que ser feito por um psiquiatra, porque a pessoa que tem pânico, ela necessita de uma medicação. Gente, vamos parar com essa bobeira de achar que medicação vicia. Eu vou fazer um story aqui falando sobre isso. Medicação não vicia, e se viciar também, é melhor a gente viciar por uma coisa que faz bem pra gente, do que a gente ficar preso a sintomas que fazem mal pra gente, entendeu? É melhor eu ser viciada em algo que me faz bem do que eu não ser viciada e ser escravo de uma doença. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês.